Bom, gente, então dando sequência, né, no vídeo anterior a respeito das grandes navegações, eu falei, né, que os europeus no século XV eles tinham um conhecimento muito limitado do mundo. O que eu quero dizer com isso? Eles conheciam somente parte da África e do continente asiático. A América e a Oceania até então eram desconhecidos por eles. Então, prestem atenção, olha só, prestemos atenção. Os europeus conheciam somente parte da África, não todo, e parte da Ásia. E o continente americano e o oceânico eram totalmente desconhecidos. Esses continentes, tanto o africano quanto o asiático, bem como o americano e a Oceania, só vão passar a ser conhecidos como um todo a partir das grandes navegações. Mais na frente nós vamos ver um mapa comparativo, né, de como estão hoje, o mapa mundi hoje atual e o mapa mundi lá no século XV, né? Como que era, então, qual parte ali que existia até então que era conhecida pelos europeus. Então, olha só, o Oceano Atlântico ele era conhecido como um mar tenebroso. O que eu quero dizer com isso? É um mar que esconde muito mistério, um mar onde era um mar povoado de monstros marinhos que engoliam os barcos, conforme eu já disse. Esses era o imaginário. Então os europeus imaginavam que lá no mar, além dos perigos naturais, né, que quais eram esses perigos naturais? Uma possível tormenta em alto mar, né, questões naturais mesmo, um naufrágio. Além disso, isso era o perigo real. E tinha os perigos imaginários, que eram esses, que existiam monstros que iriam engolir as embarcações. Então, por exemplo, se houver uma pergunta, descreva quais eram os perigos reais e quais eram os perigos imaginários. Os perigos reais eram esses, as questões naturais, tempestades em alto mar, né? Poderia causar, por exemplo, um naufrágio ali das embarcações, os ventos, as grandes ondas. E os perigos imaginários eram esses, a existência de monstros, né, que poderiam, portanto, engolir essas embarcações. Então era tudo algo ali que eles imaginavam. Por exemplo, dizia-se nessa época que tinha um reino, né, que era um reino onde existia a fonte da eterna juventude, um reino onde as pessoas viviam mais de 500 anos e ainda eram jovens. Nesse reino não existia doença, não existia tragédia, não existia dor, não existia violência. Então as pessoas também, muitos navegadores, partiram à procura desse paraíso e nunca encontraram. Isso era um segredo, né, que existia aí também por trás das grandes navegações, o desconhecido, a curiosidade, né, que ela faz parte então aí do ser humano, né? Olha só, também os seres que povoavam as terras distantes, eles eram imaginados como seres disformes, totalmente diferentes dos europeus. Como assim? Por exemplo, nós sabemos aqui que os olhos, né, ficam acima do nariz, que a boca fica abaixo do nariz. Nós sabemos aí onde fica a sobrancelha, acima dos olhos. Nós sabemos, né, onde ficam de forma correta e os pés, as mãos. Os europeus imaginavam que além daquele mar que eles viam, existiam sim, eles pensavam que existia vida, mas que os seres eram diferentes. As pessoas que ali viviam eram diferentes deles. Por exemplo, eles imaginavam que as orelhas estariam na barriga, que o nariz estaria no braço, que a boca às vezes estaria onde está a perna, né, junto da perna. Então eles pensavam em seres também diferentes, né, em seres disformes, não na conformidade, não iguais a eles, seres diferentes deles. Isso também fazia parte do imaginário dos europeus. Vejam aí o mapa que eu citei, o mapa mundi de 1489. Dei uma olhada, uma analisada. Esse era o mundo conhecido até então. Olha como é hoje. Olha aí os continentes, ó. Olha a diferença. Isso tudo, né, só tornou-se real, portanto, depois das grandes navegações. Estão aí, ó. Vejamos o anterior e vejamos novamente o atual. Notem, portanto, a diferença aí, ó. Como eu disse, só parte do continente africano era conhecido, só parte do continente asiático era conhecido, né? E aí, ó,
continente americano até então desconhecido, Oceania desconhecida, e aí as grandes navegações vão possibilitar que os europeus conheçam, portanto, né, e literalmente coloquem no mapa esses novos continentes aí. Uma imagem aí ilustrativa, né, desses monstros, possíveis monstros que existiam no mar, causando medo, temor e ao mesmo tempo dando coragem para esses navegadores aventureiros. Era algo também que eles tinham aí a curiosidade, né, de tentar descobrir, de tentar entender se isso era verídico ou não. Olha aí, ó, esse monstro engolindo uma das embarcações, né? Uma ilustração interessante. Duas pessoas ali caindo, um monstro ali ao lado, aqui ao lado, pronto para comer esse que está caindo da embarcação. Eles tentando fugir, assustados com esses monstros, né? Era assim que eles imaginavam que existia além-mar. E olha só, pioneirismo português. Portugal foi o primeiro país que se aventurou nas grandes navegações lá no século XV. Por quê? Porque eles tinham um poder centralizado, absolutista nas mãos, voltado para o comércio, então eles tinham a necessidade de vender o que eles produziam, já tinham uma tradição marítima, tinham um apoio da burguesia que acreditava e financiava esses grandes navegadores, e eles tinham um objetivo, que era chegar às Índias. O objetivo era encurtar o caminho, fazer uma rota alternativa, uma rota mais fácil. Por quê? Porque as especiarias eram interessantes para eles. A especiaria era lucro certo. Eles poderiam comercializar essas especiarias ali dentro do continente europeu. Especiaria, conforme eu disse, era um bem muito precioso para a época. Não dava só sabor aos alimentos. Não era só isso. A finalidade das especiarias era, portanto, conservar as carnes, né? Uma vez que não existia a facilidade que tem hoje da geladeira, dos freezers. Então, as especiarias conservavam ali aqueles alimentos. Estão aí, ó. Tá aí uma ilustração a respeito das especiarias. E olha só, as grandes navegações tem algumas datas aí, né, que estão aparecendo aí na tela para vocês. Quero dar um destaque aí, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. 1500, Pedro Álvares Cabral reconhece o Brasil e depois ele segue para as Índias, né? O Brasil, portanto, é descoberto, encontrado aí por Pedro Álvares Cabral. São algumas das datas importantes, né? E por aí vai, ó. Portugal vai desbravando, né? O pioneiro, depois a Espanha também começa a se aventurar nas grandes navegações para explorar metais preciosos na América, seguido pela Inglaterra, pela França, né? Então as grandes navegações foram de extrema importância para a conexão entre os povos, a questão comercial, novos mundos foram descobertos, conforme eu já disse. Então isso, né, espero que eu tenha aí transmitido o recado para vocês acerca das grandes navegações. Quero dizer que estou à disposição para qualquer dúvida que se fizer necessária. É só me chamar. Posteriormente irei propor que vocês façam alguns exercícios a respeito desse tema. No mais, um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito bem. Fiquem todos com Deus e até a próxima.